Eu cumprimento a todos, nossos amigos, nossos irmãos da família CCA, uma igreja ou família, aqueles que nos acompanham nessa live, um dia especial em que nós estamos na nossa célula, nas células da igreja da comunidade cristã CCA, com a Valdiva, pastora Valdiva, minha querida, minha amada. Vai começar. Bom, eu cumprimento a todos, sejam bem-vindos, que vocês possam ser muito abençoados hoje com o tema, né, da nossa célula, e também você é convidado aí a interagir conosco. Você pode fazer pergunta, você pode dar testemunhos, enfim, fique livre para conversar conosco. E nós vamos entrar aqui, né, no assunto de hoje, que é a respeito dos nossos propósitos. E apenas, né, para esclarecer melhor, eu creio que nós precisamos dizer para você que nos visita nessa live, quem ainda não faz parte, né, da nossa família, que a CCA, a Comunidade Cristã Amor, aqui no Mogi Moderno, ela é uma igreja com propósitos. Então, essa é a nossa visão, uma igreja com propósitos. Por quê? Porque cada um de nós foi criado por Deus com propósitos. Não é? E inclusive nós estudamos aqui um livro, né, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. E as pessoas com propósito formam, claro, uma igreja com propósitos. Né? O que é bom salientar é que muitas vezes as pessoas que não conhecem Deus, não conhecem Jesus, e tem a dificuldade, essas filosofias que sempre existiram, foi gente procurando o propósito da vida. O que é vida, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. Então, é muito interessante nós sabermos qual o propósito de Deus para a nossa vida. Muitas vezes você tem dons, você tem coisas pessoais, fáceis, que você entende que foi colocado em você e você nem sabe por que você tem tudo aquilo. No entanto, você não está sabendo nem como usar aquilo que Deus deu. Então nós estamos tentando exatamente isso. O que é que Deus tem como propósito para a nossa vida? Pastor Carlito Paz, ele começa aqui na nossa lição fazendo uma afirmação, e eu vou ler a sua frase. Os propósitos diminuem a frustração à medida em que alinham expectativas e concentram esforços naquilo que Deus propõe. Por causa desse foco, nós temos também mais eficácia e eficiência nas ações. Então isso vai dar, né, um foco, vai dar um norte, vai mostrar para nós exatamente aquilo que Deus espera de cada um de nós. E Deus, quando Ele nos criou, Ele tinha algo em mente, porque Deus não faz nada aleatoriamente, né? Então, Ele nos criou, nos projetou aqui para viver esse tempo na Terra, né? Para nós cumprirmos os seus propósitos, né? E nós não fomos projetados, planejados para o fracasso, para a derrota, né? Para o pecado, ou para a morte eterna, que é a morte, separação eterna de Deus. Deus projetou coisas muito boas para nós, né? E nós fomos criados
chamados para uma vida abundante, uma vida relevante, uma vida com significado, uma vida que tem metas, que tem alvos para alcançar. E os propósitos é que dão direção, né, ao nosso viver aqui na Terra. A verdade é que nós temos algumas coisas porque muitas vezes você pensa assim, bom, eu sou engenheiro, o propósito da minha vida então é isso, é construção, qual é a minha identidade? Então, quando nós conhecemos Jesus e nos aproximamos de Deus, nós começamos a entender que a nossa identidade é diferente. A nossa identidade é filho amado de Deus. Quem é você? Eu sou um filho amado de Deus. Então, e qual é a sua profissão? Bem, eu tenho uma profissão, mas a minha profissão, Deus me colocou nela com um propósito. Então, existe um propósito de Deus naquilo que eu faço. Onde eu estou, Deus tem um propósito, mas o principal que Ele quer é o seguinte: ame o Senhor seu Deus, de todo o teu coração, toda a sua alma, todo o teu entendimento. Então o que Ele quer de mim é amor. Outra coisa, ame o seu próximo como a si mesmo. Porque se eu não amar o próximo, é difícil dizer que eu estou amando a Deus. Eu tenho que demonstrar amor ao próximo. E depois, eu tenho que, aonde tiver alguém. Quando Jesus veio, Ele morreu por todos, Ele não morreu por mim, pessoal. Claro, se eu estivesse sozinho aqui, Ele viria e faria a mesma coisa. Mas é o seguinte, Ele quer que eu ganhe outros, que outras pessoas venham para o reino dEle. Ele quer que eu faça discípulos, que aquilo que eu estou aprendendo dEle, que outros possam aprender comigo. E que nós possamos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ter uma vida em comunhão com Deus. Então, esse é o principal propósito. O fato de ser médico, vereador, pastor, faz parte. Mas, se eu não estiver fazendo isso que nós acabamos de dizer, amar a Deus, amar o próximo, fazer discípulos, eu não estou cumprindo o propósito de Deus completamente aqui na Terra. O Péricles resumiu o grande mandamento, né, que Jesus resumiu tudo aí, né, a base de todos os mandamentos, em amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E também a grande comissão. Isso tudo está lá em Mateus, né, no Evangelho de Mateus, e a grande comissão que é o ID, né, o comando de Jesus para todo aquele que é cristão, todo aquele que é crente em Jesus Cristo deve ir e ganhar pessoas para o reino de Deus e levar estas pessoas a se tornarem discípulos de Jesus, né? E aí depois nós vamos ter aqui os propósitos que nós vamos citar aqui, são 5, e que vai culminar no envio desse discípulo para fazer o mesmo. O mesmo que Jesus fez quando esteve aqui na terra, o mesmo que nós estamos fazendo, né? Imitando, copiando o modelo perfeito que é o Senhor Jesus Cristo. E uma coisa que nós precisamos entender é que Deus não vai colocar responsabilidades sobre os nossos ombros que nós não possamos carregar, né? Deus nos chama, Ele também nos capacita e Ele vai nos dar condições para exercer esse chamado dEle, né? De amá-lo,
de amar as pessoas também e de levar o conhecimento de Deus para elas. Então nós precisamos relaxar, descansar, porque nós vamos fazer na medida que nós fomos, enviados, à medida que nós fomos colocados na posição. Então é claro que nós devemos também aí organizar a nossa agenda, o nosso tempo, listar as nossas prioridades, para que tudo seja feito com equilíbrio, E resumindo aqui os propósitos, nós temos, o propósito da adoração, de adorar a Deus. E nós adoramos a Deus cultuando, louvando, exaltando seus atributos. Nós louvamos a Deus servindo as pessoas também. Não é somente aquele momento, em que nós nos reunimos na celebração coletiva e ali nós cantamos, adoramos, oramos. Tem várias partes nesta adoração. Isso também faz parte. E a CCA, dentro da adoração, aos domingos nós temos aqui uma celebração às 10 horas da manhã, quando adoramos a Deus coletivamente. Então, isso é uma das nossas responsabilidades, Péricles? Porque se eu não estou presente ou estou online, eu devo ter um compromisso com a adoração também. Olha, eu creio, e é bom estabelecer, que o nosso estilo de vida pode ser um estilo de vida de adoração. Eu posso demonstrar minha adoração a Deus, não só quando eu estou cantando, na exaltação de Deus aqui, mas no meu dia a dia, quando eu vejo um doente e me compadeço dele, vou cuidar dele, com risco até para a minha saúde, quando eu vejo situações difíceis e que eu corro, porque eu quero fazer o melhor para as pessoas. A adoração a Deus é o seu dia a dia, é você fazer o melhor que você pode em cada circunstância, pensando, eu estou servindo o meu Jesus. Então, a adoração também é o seu dia a dia. É claro que quando eu posso parar... uma adoração coletiva que é tremenda. Coletiva, ou quando eu não consigo, por exemplo, fazer a minha vigília. Eu gosto tanto, eu ponho louvor, músicas de adoração, músicas de louvor, e eu fico orando em voz alta, orando em línguas, mas o louvor e a adoração fazem parte. Então, realmente é isso, adoração. Aqui nós estamos trazendo os propósitos da CCA, então nós vamos especificar um pouquinho mais, tá? Jesus, olha, ele era pleno em tudo. Será que Jesus precisava ir à sinagoga, ao templo, para aprender alguma coisa, ou ele ia lá para oferecer algo às pessoas que ali estavam? Então, um DNA que nós temos, nós somos família espiritual. Isso nós não podemos perder de vista. E o intuito aqui desse estudo é uma igreja família. Então nós estamos falando de uma igreja. E nessa igreja ela é formada por pessoas. Estas pessoas conhecem os 5 propósitos para suas vidas pessoais e também fazem parte da família formada para cumprir 5 propósitos. Aí entra a comunhão, a família. E aí entra mais um propósito, que é a comunhão. Comunhão
a palavra sinônimo é relacionamento. Então, se eu faço parte da família de Deus aqui na terra, eu devo ter não só a comunhão na vertical, a comunhão com Deus, mas também a comunhão na horizontal, isto é, com as outras pessoas que fazem parte da família, da igreja local a qual eu pertenço. Então, nós estamos aqui tratando da igreja como família. E como que nós fazemos isso dentro da CCA? Nós fazemos isso através das células. E que é célula? Célula é um grupo pequeno que se reúne numa casa, num escritório, num consultório, debaixo de uma árvore, num parque, não importa o local, mas um grupo pequeno de pessoas que estão ali para se conhecerem, que estão ali para se ajudarem mutuamente, que estão ali para se amarem, para servirem umas às outras. E há um líder nesta célula que é o que pastoreia esse grupo. É aquela pessoa que é responsável por cuidar do bem-estar espiritual, emocional, né, dessas pessoas, né, os seus relacionamentos, enfim, é relacionamento com pessoas, porque nós não podemos estar no meio de uma multidão sozinhos, isolados, né? Esquecidos. Nós precisamos nos relacionar uns com os outros. E depois, o terceiro propósito é o discipulado. Discipulado tem a ver com disciplina, com assuntos que nós temos que aprender. Nós precisamos aprender sobre Deus, quem é Deus, seus atributos, seus projetos, seus propósitos, né? Porque Deus instituiu, né, a igreja aqui na terra. Enfim, o manual do fabricante é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. E nós precisamos conhecer a Deus conhecendo a sua palavra. Nós podemos estudar sozinhos, ser autodidatas, mas estar numa igreja que tem uma visão, né, uma igreja com propósitos, e que ela tem a parte do ensino, né, nós chamamos aqui o circuito do discipulado. Então a pessoa vai passando por várias doutrinas. E aí, à medida que ela vai estudando, seu conhecimento cresce e ela vai se desenvolvendo. Depois, nós temos o próximo propósito, que é o serviço, servir. Jesus veio à Terra e deu-nos o exemplo maior, né? O maior de servo. Jesus veio para servir a humanidade, né? Ele veio para apresentar o reino de Deus, o governo de Deus aqui sobre a humanidade. E há vários serviços que nós podemos prestar, né, aos nossos semelhantes. Deus não precisa de nada, Ele como pessoa, que eu faça, mas Deus diz que nós o servimos quando nós servimos uns aos outros. Então, chegar para Jesus é logo se tornar um servo, né? Exatamente. Alguém que serve, ama servindo as pessoas. E ser preparado. Veja bem, adorar, ter comunhão, ser discipulado, ser ensinável, aprender a servir. E nesse preparo nós estamos crescendo para sermos enviados para ajudar outras pessoas a adquirir esses propósitos de
adorar a Deus, ter comunhão entre os irmãos, aprender a discipular outros, aprender a servir e ensinar outros a servir. Então, é assim que funciona. É transferível, vai transferindo para o outro. É transferível. E Tudo que Jesus transferiu aos apóstolos, eles transferiram aos seus discípulos e chegou até nós. Chegou a nós. E quais os 3 fatores para cumprir os propósitos de Deus aqui na Terra? O primeiro fator é entender e aceitar o propósito de Deus para nós. Claro, saber que Deus tem propósitos e aceitá-los. E nós temos um exemplo aqui, de Moisés, que ele respondeu para Deus quando Deus o chamou para uma missão específica de tirar o povo de Israel ali da escravidão no Egito. Moisés titubeou um pouquinho. Eu não sei falar direito, eu não vou conseguir falar com o faraó, manda outro no meu lugar. Ele fez de tudo para não ir. Mas Deus diz, não, você vai e eu vou estar com você. Você não vai sozinho, você vai na minha força, você vai no meu poder, você vai com a minha orientação. E aí então Moisés cedeu, Moisés cumpriu o que Deus queria dele. E realmente entendeu que esse era o propósito de Deus para a vida dele. E ele não podia fugir desse chamado, É aí que a gente aprende que não há outra saída para o ser humano senão Deus. Eu tenho que estar em Deus, você tem que estar em Deus, porque aí é que nós vamos entender a nossa origem, nossa identidade, qual o significado da nossa vida, qual o propósito de Deus para a nossa vida e qual o nosso destino. De onde eu vim, que eu faço aqui, para onde eu vou. Isso. E a segunda coisa que nós precisamos ter aí em mente é que nós temos que ter a atitude certa. Sempre com a atitude certa. Filipenses 2, 3-5 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus. Então, atitude, dinamismo, ação, fazem parte aí, são fatores importantes no cumprimento do propósito. Porque eu posso até saber qual é o propósito de Deus para a minha vida, mas se eu não agir, se eu não tomar uma iniciativa, eu nunca vou cumprir. Tem que colocar o foco. Isso. A verdade é que a atitude, muitas vezes, nós temos, e falta um pouco, muitas vezes, de dinamismo. Outras vezes, você é dinâmico, mas perdeu o foco. Não adianta nada. Então, também não adiantou. Nós temos que ser prudentes para saber o que é que Deus quer de nós e tomarmos as atitudes corretas para atingir o alvo que Ele tem para nós. Olha, o importante, resumindo aqui, é o seguinte: o que Deus quer de você, você sabe? Você sabe a razão, o propósito que Deus te colocou aqui na terra, neste tempo? Se você já sabe, o que você tem feito, para cumprir esse chamado e os propósitos de Deus? Então veja, você ao longo do dia, você faz escolhas, você toma decisões, você faz a sua agenda. E
quanto tempo, né, você destina para cumprir o propósito, ou os propósitos de Deus? Se você não abre a sua agenda para Deus, né, então você jamais vai cumprir esses propósitos. E nós precisamos, às vezes, isso vai exigir renúncias. Não sei se de todos, mas eu creio que de todos, de alguma forma. Mas sempre para você assumir alguma coisa. Você tem que deixar outra. Você tem que deixar outra, sem dúvida. Porque se você preenche todo o seu tempo livre com lazer, você jamais vai cumprir os propósitos de Deus, né? Tiago e João, eles deixaram o barco, deixaram as redes e o próprio Pai para seguirem o Mestre. Ali foi um chamado muito exclusivo, né? Quando Jesus chamou os seus 12. Nem todos são chamados desta forma. Os profissionais, aqueles que continuam, né, na vida secular, trabalhando, têm família, têm filhos, esses têm aí outras exigências. Então, eles vão servir a Deus, sim, mas de acordo com aquilo que é possível para eles. Outros já serão chamados literalmente tempo integral e vão consagrar realmente suas vidas a Deus, né? E a terceira coisa que nós precisamos também saber é que nós devemos compreender o tempo de Deus. Será que Deus chama agora e no minuto seguinte eu já estou engajada ou engajado no chamado, no ministério? Nem sempre, às vezes leva um bom tempo, outras vezes nem tanto, mas devemos aguardar o tempo determinado de Deus para atuarmos, né? Agora, tempo sem propósito é inútil, aí é a perda de tempo, né? Enquanto que propósito sem tempo também se torna impossível. Então tem que ajustar aí tempo e propósito, né? Nós servimos aos propósitos de Deus e são seus direcionamentos que promovem a realização do seu propósito. Então Deus vai conduzindo você, né? Eu vejo você, né, Péricles, que desde que ele se entregou a Jesus, sempre foi muito dinâmico na obra de Deus, mas era impossível uma dedicação de tempo integral. Então, ele cumpriu as outras coisas, outros propósitos da sua vida. E agora chegou um tempo, o tempo determinado de Deus, o kairós de Deus para ele, em que está sobrando, né, mais tempo agora, e ele está investindo no reino de Deus. Então, colocando esse tempo agora para o Senhor. Isso é entender, né, propósitos e entender o tempo determinado de Deus. Então chega aquela hora que não tem como fugir, né? Não tem como escapar. E concluindo, então você vai cumprir seu propósito de vida e com força, vitalidade, equilíbrio, definindo aí estratégias corretas, né? Foco na visão, não pode perder o foco na visão. Quem não tem visão anda sem rumo. Pode ficar andando em círculos, como o povo de Israel ficou no deserto.
né? Poderia ter chegado em pouco tempo, mas levou lá seus 40 anos. Então, cuide da sua vida espiritual, né? A tua fé aí vai te ajudar a ver, né, aquilo que os olhos naturais não podem ver. Deus, ele tem estações na nossa vida. Verdade. Né? E nós precisamos perceber quando muda a estação. Quando chega uma nova estação na nossa vida. E receber isso com alegria, né? Com entusiasmo. Porque se é de Deus, olha, vale a pena investir a vida. A melhor coisa é você estar no centro da vontade de Deus. Onde Ele mandar, a gente vai. E é isso aí. O que traz a verdadeira felicidade é estar no centro da vontade de Deus. Olha, o bem-estar, a paz, a alegria que nós recebemos é sobrenatural. Não depende de coisas. Não. Não depende de pessoas. Vem de Deus. Para reflexão, você tem total conhecimento, agora vamos olhar aí para a nossa turminha, né? Você tem total conhecimento do propósito de Deus para a sua vida? Você já descobriu? Já percebeu, né? Todas as suas realizações, a sua agenda, o seu planejamento, está levando em consideração os propósitos de Deus para você? E aí, vamos ver, vocês podem responder essa pergunta. Nós queremos ouvir suas respostas. Vamos interagir agora, ok? É célula. Célula, né? Eu falo, você fala e a gente se comunica, aí, tá bom? Aí é a Luísa, a Camila. Tem já... A Maria Silva, o Ney... A Helena, o Valdirene, o Júlio, a Marli, o Júlio, Alexandre, Esther, a Esther, Valdir, o Valdir, a Camila eu já falei, Tereza, Zaine, Laura, a Laura, isso, Elmar, o Júlio Cícera. Olha, gente, não importa a idade, viu? Deus usa você até o último. E a Patrícia Simão. A Patrícia está ao vivo e online, né, também. E também o Cláudio aqui, né? Então, o importante é a gente estar assim, sensível para perceber quando Deus está introduzindo um novo tempo para nós, ok? Minoro apareceu, hein, Minoro? Estava escondido aí. Nós estamos contando as ovelhas, viu? É isso aí. Então, à medida que você percebe, você procure agir, ter dinamismo, né? Ser ativo, proativo, para que você possa realmente crescer nesse chamado, né? Porque começa, às vezes você começa lá tateando, outras vezes você até pensa, acho que é essa área, e você vai, de repente ali na frente você vê que, não é bem isso, vai tentar outra coisa. O importante é você ser dinâmico. E para aplicação, aproveite seu tempo com atitudes corretas e abundantes na produção do que agrada a Deus. E o que eu posso fazer para agradar o coração do meu paizinho? Eu quero agradar o meu pai. O que ele gosta que eu faça? Faça isso. Agrade-o. Porque ele vai te agradar muito mais ainda. Quando você vai fazer um afago no seu pai, quando você vai ali fazer o que ele espera de você, olha, ele fica todo meloso com você, não é verdade? E o nosso Pai Celestial
é a mesma coisa, né? Desenvolva um relacionamento de proximidade, de intimidade com Ele. E para indicação, se você ainda não leu, não estudou, não fez o curso de uma vida com propósitos, que é em cima do livro, né, que leva o mesmo nome, de Rick Warren, você pode solicitar, viu? Aqui nós temos na CCA o Posso Ajudar, para as pessoas que estão aqui fisicamente, e você pode pedir aí, vamos lá, né, Pastor Valdinei, quem sabe projetar cursos online. Eu creio que o momento agora é outra estação. O Ney, né? O Ney é mestre, você também, pronto. Então vamos projetar os nossos cursos online e eu creio que vamos alcançar muito mais pessoas assim. Nós entramos num outro tempo, né? E é isso que nós precisamos perceber, ok? E você pode, Péricles, orar para que Deus nos livre de todo egoísmo, materialismo, nos dê sabedoria e alinhe o nosso coração com os propósitos dele. Não esqueça, a adoração, comunhão, discipulado, serviço e envio. Tá? A Camila já se inscreveu. Isso, Camila, vamos preparar o curso para vocês. Pode contar. Pai querido, nós, diante do trono, em nome de Jesus, que abriu o caminho para que nós pudéssemos estar no Santo dos Santos, Pai, nós queremos, segurando nas Tuas mãos, recebendo, Pai, a Tua orientação, a orientação divina. Amém. Para nos dar sabedoria, que nos livre de egoísmo, de materialismo, que nos dê um coração afinado com o coração de Deus. Amém. E abençoado pelas mãos de Jesus. Oh, Deus. Com o Espírito Santo dentro de nós, trazendo revelações, trazendo novas ideias, trazendo aquilo que é de Deus dentro de nós. Amém. E transmitindo Jesus para as pessoas à nossa volta. Oh, Senhor, faz isso. Pai, que o meu coração e o coração de cada um de nós seja alinhado com o Teu coração. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Alguma pergunta, algum comentário? Bem, nós agradecemos a presença de todos vocês aqui conosco, né? E se você não tem o material, procure adquiri-lo, né? Leia, estude, e assim nós podemos interagir melhor aqui durante a nossa live, ok? Um abraço, né, online para todos vocês, nós amamos vocês, é para nós gratificante poder estarmos aqui, né, nos dirigindo a vocês e transmitir uma palavra que vai realmente te ajudar a encontrar os propósitos para a sua vida. Amém. Deus abençoe a todos, um grande abraço para vocês. Acho que eu não tinha nem visto o Valdir, agora que eu vi lá. Ah, o Valdir já tinha visto. Ok. Ô Anderson, um grande abraço para você. O Anderson entrou também. Bem-vindo, Anderson. Ok, e até a nossa próxima célula online. Tchau.